Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Júlio Chagas e se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de todos os nossos vídeos novos. No vídeo de hoje, eu vou falar sobre o misterioso desaparecimento de William Tyrrell, que ocorreu na Austrália no ano de 2014. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. William Tyrrell nasceu em 26 de junho de 2011, no estado de Nova Gales do Sul, na Austrália, filho de Brandon Clifford e Carly Tyrrell. Devido a seus pais terem problemas com drogas e também serem responsáveis por pequenos delitos, ele foi tirado deles e colocado para adoção com apenas 9 meses de vida. Seus pais biológicos, quando souberam que perderiam seu filho, se esconderam junto com a criança em uma propriedade localizada no oeste de Sydney. Mas eles foram localizados e William foi levado pelas autoridades. Posteriormente, ele foi adotado por uma família com boas condições que passaram a criá-lo como filho. William não só ganhou novos pais, como também ganhou uma irmã 2 anos mais velha que ele. É dito que a criança se adaptou rápido à sua nova família, e conforme foi crescendo, era nítido o quão feliz ele era ao lado deles. Apesar de William ter sido levado para adoção e posteriormente ter sido adotado por uma nova família, ele ainda continuou tendo contato com seus pais biológicos. Em 11 de setembro de 2014, William, com 3 anos na época, seus pais adotivos e sua irmã de 5 anos saíram de Sydney, cidade em que moravam, e foram para Kendall, cidade da Nova Gales do Sul, em uma viagem que durou cerca de 4 horas para visitar a mãe da mãe adotiva de William. A casa em que a avó adotiva do garoto morava ficava em uma área com bastante mata na Benaron Drive, do outro lado da estrada da Floresta Estadual de Kendall. No dia seguinte, 12 de setembro, por volta das 10h25 da manhã, William e sua irmã brincavam de esconde-esconde no quintal da casa de sua avó, enquanto sua mãe e sua avó estavam do lado de fora os observando. Em dado momento, as duas entraram na casa para fazerem chá e as crianças ficaram do lado de fora brincando. Passado alguns minutos, elas não escutaram mais as crianças. Muito preocupada, a mãe adotiva do garoto saiu e começou a procurar por eles por toda a propriedade. Ela só encontrou sua filha de 5 anos, que não sabia onde o irmão mais novo estava. Pouco tempo depois, o pai adotivo do garoto, que tinha ido a outra cidade a negócios, retornou e começou a procurar William pela vizinhança, mas ninguém sabia de nada. Por volta das 11 da manhã, a mãe adotiva de William ligou para a polícia e reportou o desaparecimento de seu filho. A polícia chegou rapidamente no local, menos de 10 minutos depois da ligação. Ela disse aos policiais que sua última lembrança era de que seu filho estava imitando o rugido de um tigre, enquanto corria pelo lado de fora da casa. E depois disso, houve silêncio total e ele desapareceu. Disse também que ela procurou por toda a casa e posteriormente por toda a vizinhança com a ajuda do marido, mas não o encontraram. A notícia do desaparecimento do garoto de apenas 3 anos se espalhou rapidamente pela cidade de Kendall. Centenas de policiais, membros do Serviço de Emergência do Estado, Corpo de Bombeiros e moradores locais procuraram por William dia e noite. Policiais de elite, incluindo o esquadrão da Strike Force, também participaram das buscas. Vários tipos de veículos foram utilizados, tais como helicópteros, barcos e motocicletas. Mais de 200 voluntários ajudaram a vasculhar os terrenos ao redor da casa. E mergulhadores da polícia checaram hidrovias e represas. A polícia chegou a revistar várias casas do bairro e das proximidades. Cães farejadores também foram usados. Eles conseguiram detectar o odor de William, mas apenas na área da residência, de onde ele desapareceu. O Comando de Crimes do Estado criou uma força-tarefa com investigadores especialmente treinados e com experiência em casos que envolvem desaparecimento de crianças. Eles deram suporte à polícia e a todos que estavam auxiliando nas buscas. Após 5 dias de busca incessantes, a polícia disse em um comunicado que não foi possível encontrar nenhuma pista e encerrar as buscas. Em 21 de setembro, 9 dias após o desaparecimento, a família teve que retornar a Sydney sem o pequeno William. Algum tempo depois, uma testemunha informou à polícia que viu 2 carros estacionados em uma rua sem saída na manhã em que William desapareceu. Os carros foram descritos como sendo um SW branco e um sedã cinza antigo, e segundo essa testemunha, eles não pertenciam a ninguém da vizinhança. Ainda segundo a testemunha, os carros estavam com os vidros das janelas do motorista baixadas, e as pessoas que estavam dentro nunca foram vistas naquele bairro antes. Esses carros também foram notados pela mãe adotiva de William,
e nunca mais foram vistos no bairro desde que o garoto desapareceu. A polícia considerou esses veículos suspeitos, pois não havia razão lógica para que eles estivessem no bairro bem na hora do desaparecimento. De acordo com outras testemunhas, por volta das 9 da manhã, um sedã cinza passou bem em frente à casa da avó de William, enquanto ele e sua irmã estavam andando de bicicleta na garagem. Esse veículo teria entrado em uma rua sem saída, fazendo uma curva em U na garagem do vizinho e ido embora em sentido contrário. Um outro veículo também foi visto. Segundo o relato, se tratava de um SUV e estava saindo da rua onde a avó de William mora. E isso foi por volta das 10h30 da manhã, mesmo horário em que o garoto desapareceu. Esse mesmo veículo foi visto mais tarde em outra rua da cidade em alta velocidade. Mais tarde, a polícia informou que já tinha conhecimento sobre esses dois veículos desde o início das investigações, mas só comunicaram isso ao público um ano após o desaparecimento como parte de uma estratégia investigativa. A polícia descartou a possibilidade de que tanto a família biológica quanto a adotiva do garoto estivessem envolvidos em seu desaparecimento. Para eles, quem o sequestrou era um estranho que aproveitou a oportunidade e possivelmente estava ligado com uma rede de abusadores. A polícia também acreditava que o garoto poderia estar vivo e que estaria em posse de pessoas ligadas a essa rede. No entanto, essa teoria foi descartada no decorrer das investigações. A polícia chegou a interrogar dezenas de pessoas, incluindo vários abusadores. De acordo com registros, haviam cerca de 20 criminosos ligados a crimes de abuso que viviam próximo à área onde William desapareceu. Os investigadores descobriram que 2 suspeitos em potencial podem ter se encontrado no dia do desaparecimento. A família de um deles disse que ele foi visitar outro criminoso que também respondia pelo crime de abuso, e naquele dia voltou para casa bêbado na parte da tarde. Interrogado, esse suspeito disse para os policiais que passou o dia todo recolhendo sucata no mato. Foi relatado ainda que esses 2 homens dirigiam veículos que correspondiam à descrição de uma SW branco e um sedã cinza, carros que foram vistos perto da casa onde o garoto desapareceu. Eles também faziam parte de um grupo chamado Avós como Pais Novamente e eram amigos. Os 2 foram levados para o interrogatório e questionados sobre essas informações que a polícia levantou. Eles negaram que eram amigos e disseram não ter qualquer envolvimento no desaparecimento. Um outro homem também, considerado suspeito em potencial, foi interrogado pela polícia. Esse homem, assim como os outros, tinha um histórico de crimes relacionados a abusos, e alguns dias antes do desaparecimento do garoto, ele esteve na casa para consertar a máquina de lavar. O homem negou as acusações e até chegou a gravar um vídeo que publicou na internet, onde dizia não ter qualquer envolvimento no desaparecimento de William. Mais tarde, ele também foi descartado como suspeito. Segundo a polícia, foram relatados mais de 1000 avistamentos suspeitos no período de 2 anos após o desaparecimento do garoto. Um desses avistamentos em particular foi de um homem que foi visto na cidade de Queensland com um garoto muito parecido com William. Até uma foto foi tirada desse garoto por uma pessoa que estava próxima e depois foi mostrado para a polícia como prova. Porém, 24 horas depois, a polícia recebeu a informação de que esse garoto não era William. No início do ano de 2015, cerca de 5 meses após o desaparecimento, 2 passageiros e um tripulante de um voo que saiu da Austrália com destino à Nova Zelândia pensaram ter visto William no avião. A polícia da Nova Zelândia foi comunicada e eles foram rapidamente até o aeroporto onde o avião pousaria para interceptar as pessoas que supostamente estariam com o garoto e logo descobriram que a criança não se tratava de William. Ainda no ano de 2015, uma outra foto foi levada para a polícia, onde mostrava uma mulher com um garoto em um restaurante McDonald's na região central de Queensland. O garoto era muito parecido com William, e a mulher que estava com ele aparentava ter idade para ser sua avó. No entanto, a polícia confirmou mais tarde que os 2 eram mãe e filho, e obviamente, a criança não se tratava de William. A mãe adotiva do garoto chegou a relatar que viu um homem grande, caucasiano, de cabelos ruivos, na faixa dos 50 anos na rua Benaron Drive. Entretanto, vários moradores daquele local batiam com essa descrição, mas um homem chamado Frank Abbott, que já estava entre os investigados, era um suspeito em potencial. Frank é um homem de 79 anos, já foi condenado por abuso e morava em um trailer perto da casa onde William desapareceu. Segundo os inquéritos, Frank disse várias vezes aos moradores locais que sabiam onde William estava e teria confessado para algumas crianças da região que se desfez dos restos mortais de William e sabia quem havia o matado. Em seguida, Frank as ameaçou para que elas não contassem a ninguém. 2 testemunhas também disseram que Frank se gabou de escapar impune do crime e ameaçou prejudicar sua família caso elas contassem aos policiais sobre isso. Frank também disse que a polícia
estava procurando por William no lugar errado e que ele sentia cheiro de morte no cerrado perto de sua casa. Em 2020, a polícia realizou buscas por 4 dias em toda a área ao redor da casa de Frank, mas nada foi encontrado. De acordo com o jornal The Guardian, uma mulher chamada Anna Baker disse à polícia que estava cuidando de seus morangos em sua propriedade quando ouviu um grito de uma criança vindo da direção de onde Frank morava, pouco tempo depois que William havia desaparecido. Anna disse que foi um grito rápido, como se a criança tivesse se machucado. Ela olhou para a direção do grito e se concentrou para ver se ouvia mais alguma coisa, mas logo em seguida ficou tudo em silêncio. Ela disse à polícia que tinha 100% de certeza que era um grito de um garoto. O inquérito também cita uma confissão feita por um homem chamado Ray Potter. Em abril de 2019, Ray estava internado em uma casa de repouso para idosos e fez uma confissão para uma enfermeira que cuidava dele chamada Kirsten. Ele disse que no dia 12 de setembro de 2014, ele pegou seu amigo e um garotinho, que ele descreveu como muito fofo, perto da escola Kendall. Atrás dessa escola ficava um galpão e eles estavam esperando ali. De lá, Ray disse que levou seu amigo e o garoto a 300 km para o norte, mas que não fez nada de errado, só deu a carona. Ele confirmou para a enfermeira que esse garoto era William Tyrrell. Segundo a enfermeira Kirsten, Ray falava frequentemente sobre 2 amigos que ele tinha, chamados Phil e Frank. A enfermeira Kirsten afirmou que Ray estava apto mentalmente quando deu essas declarações. Ray Potter faleceu de infecção renal pouco tempo depois dessa confissão, então a polícia não pôde confirmar a veracidade dessas informações. A polícia conseguiu fotos do carro SW de Ray, que foram tiradas por câmeras de segurança de beira de estrada, um dia antes do desaparecimento de William, perto de um local chamado Port Macquarie, que fica a 35 km da casa dos avós de William. A polícia descobriu também que no dia 12 de setembro de 2014, dia em que William foi visto pela última vez, que Ray fazia diálise em um hospital em Port Macquarie, no período das 9 da manhã e às 3 da tarde. Câmeras de segurança também filmaram o SW de Ray naquela região por vários dias daquele mesmo mês. Apesar de todas essas declarações, Frank Abbott nunca foi formalmente acusado pelo crime. No decorrer das investigações, várias outras pistas surgiram, mas assim como as anteriores, não ajudaram a polícia a localizar o garoto. Em 12 de setembro de 2016, 2 anos após o desaparecimento, o governo do estado de Nova Gales do Sul ofereceu uma recompensa no valor de $1 milhão australianos por informações sobre o paradeiro de William Tyrrell. É a maior recompensa já oferecida pelo estado de Nova Gales do Sul para encontrar uma pessoa desaparecida. Gary Jubelin, investigador-chefe do caso de William, muito conhecido por conseguir resolver alguns dos casos mais difíceis da Austrália, fez a seguinte declaração: "Foi uma investigação difícil desde o início. As circunstâncias em que William desapareceu não deixaram muitas evidências para acompanharmos. Isso significava que seria uma situação em que teríamos que lançar a rede muito longe. Com o passar do tempo, ficava mais óbvio que houve intervenção humana." No início de 2020, Gary foi considerado culpado por gravar ilegalmente 4 conversas com o suspeito e foi multado em $10 mil australianos. Ele disse que sempre defendeu os motivos pela qual gravou essa conversa, mas o juiz decidiu que ele era culpado. Gary então pediu demissão após mais de 30 anos de carreira e diz que lamenta muito, pois os casos que ele deixou ainda estão sem solução. Os pais biológicos de William disseram que estão muito frustrados e querem respostas. Inicialmente, a justiça havia proibido eles de se manifestarem publicamente, já que o garoto havia sido colocado para adoção e, legalmente, não era mais responsabilidade deles. No entanto, essa decisão judicial foi revogada mais tarde, e eles puderam dar entrevistas a respeito do desaparecimento de seu filho. Com isso, suas identidades foram reveladas ao público, e o caso voltou a repercutir no país, após a mídia descobrir e divulgar que Brandon Clifford, pai biológico de William, é meio-irmão de Michael Clifford, guitarrista e segunda voz da famosa banda 5 Seconds of Summer. Inclusive, Brandon e Carly chegaram a passar um tempo na casa de Michael, poucos meses após o nascimento de William. Os pais adotivos de William disseram que o amor que eles têm pelo filho não diminuiu com o passar do tempo e que eles ainda estão de luto. Disseram também que as investigações parecem que estão do mesmo jeito que quando começaram, há 6 anos atrás, e quanto mais o tempo passa, menos recurso é direcionado para o caso, diminuindo cada vez mais as chances de encontrar o William.
Pessoal, eu não divulguei os nomes e também não coloquei imagens da família adotiva de William por questões judiciais. Em julho de 2020, foi lançado um livro chamado Searching for Spider-Man, escrito por Eli Chunley, que em português significa Procurando pelo Homem-Aranha. O título faz referência à roupa que William usava no dia em que desapareceu. Nesse livro, Eli conta vários detalhes sobre a investigação. O desaparecimento de William Tyrrell é um dos casos de desaparecimentos mais famosos da Austrália. O caso teve um número recorde de mais de 2.800 ligações apenas para a polícia de Nova Gales do Sul. Foram entrevistadas mais de 1.000 pessoas que estavam ligadas ao caso, e mais de 11.000 relatórios foram criados pela polícia. Outras 690 pessoas de interesse para as investigações, mesmo que de baixa prioridade, foram checadas para que nada pudesse passar batido. Foi uma das maiores operações policiais da história da Austrália. Mas apesar de todos os esforços da polícia, nenhuma pista sobre o desaparecimento de William foi encontrada, e o caso continua sem solução. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado por me assistir até o final. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima.